Salve, salve, minha gente! Tudo bom? Vamos aí a mais um exercício. O que nós temos aqui? Um observador vê um prédio construído em um terreno plano sob um ângulo de 45 graus. Aproximando-se 100 metros do prédio, o observador passa a vê-lo sob um ângulo de 60 graus. Qual é a altura do prédio? Primeira pergunta, por que ele não andou tudo, né? Ele andou só até aqui, 100 metros, e viu ali de novo, por que ele não andou até aqui logo? Que aí bastava, que aí o percurso de caminhada ia ser exatamente igual à altura do prédio. Eu, hein, cara preguiçoso. Bem, é o seguinte, muitas vezes você não pode chegar até o ponto que você quer. Ou porque é um rio, ou porque tem um buraco, ou então nesse caso talvez o prédio estivesse cercado e você não pudesse chegar. É mais comum esse tipo de situação do que aquelas onde você tem um valor completo do cateto. Então aqui nós temos um triângulo retângulo aqui. E alguns exercícios introdutórios de trigonometria, ele te dá um valor do cateto. Então o valor completo de A até C seria oferecido como dado do problema, para você ou descobrir o outro cateto ou o valor da hipotenusa. Mas para calcular distâncias inalcançáveis, o mais comum na trigonometria é você recair nesse problema, onde você faz uma observação de um determinado segmento, determinada distância, anda um pouco e observa essa distância de novo. Então você não precisa andar tudo, você não precisa necessariamente ter em mão todos os dados de um triângulo retângulo, os dados o valor de um cateto de um triângulo retângulo. Então vamos ver como é que a gente tem isso aqui. Se ele caminhou 100 metros em direção ao prédio, então a distância do ponto B até o ponto C ela não é conhecida. Então chamei de x e h sendo a altura do prédio. O objetivo que ele quer é qual é a altura do prédio. Então vamos lá. Se eu quero relacionar esse lado, a altura do prédio, com esse lado, um possível cateto conhecido, né? Possível cateto conhecido. Então, eu nem tenho um dos catetos, na verdade, eu tenho só um pedaço de um cateto, mas a função trigonométrica que mais me auxiliaria seria aquela que relaciona os dois catetos, que no caso é a tangente. Então, eu vou ter aqui tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Na nossa tabelinha, a gente tem que a tangente de 45 graus é 1. Então, de tanto exercício que a gente faz, a gente acaba decorando. O cateto oposto no triângulo retângulo é o valor de h. O cateto adjacente nesse triângulo em questão seria 100 mais um pedacinho, que eu chamei de x. Bem, disso aqui, multiplicando cruzado as duas frações, eu teria que 1 vezes 100 mais x é igual a 1 vezes h. Bem, isso aqui simplesmente significa que 100 mais x é o valor de h. Então, se eu conseguisse caminhar esse segmento amarelo todo aqui, esse segmento seria igual à altura da torre, pois se isso aqui é 45, isso é 90, então esse aqui também seria 45, e nós estaríamos falando de um triângulo isósceles, né? Mas tudo bem, uma informação curiosa, mas não ajuda a determinar a altura da torre. Por isso que eu tive que caminhar mais um pouco e olhar para o prédio de novo, mas agora sob um ângulo de 60 graus. E se eu repetir o mesmo problema, a tangente de 60 continua sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente, só que nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, de, nesse triângulo aqui, eu tenho que o cateto oposto a 60 continua sendo a altura, só que o cateto adjacente agora é apenas x.
Então, cateto oposto, h, cateto adjacente, x. Tangente de 60 é a raiz quadrada de 3. E aqui, isolando o valor de h, então eu multiplico x por dois lados, eu obtenho que x vezes a raiz quadrada de 3 é igual ao h. O que eu fiz aqui, só multipliquei assim, ó. Então, x vezes raiz quadrada de 3 é esse valor, 1 vezes h é esse valor. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu tenho essa igualdade e eu tenho essa igualdade. E nenhuma das duas me dá o valor de h. Entretanto, como isso aqui 100 mais x é igual a h, e isso aqui, x vezes raiz de 3 também é igual a h, eu poderia tentar resolver essa equação aqui, ó, como ambas são iguais a h, então elas têm que ser iguais entre si. Então, 100 mais x é igual a x vezes a raiz quadrada de 3. Resolvendo essa equação, em determinado momento eu poderia descobrir o valor de x. Sabendo do valor de x, eu poderia substituir aqui. E então eu descobriria o valor de h. É uma maneira totalmente válida de resolução, tá bom? Isso vale perfeitamente, mas vamos tentar de uma maneira um pouco diferente. Olha só. Eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e eu vou isolar o x. Então, subtraindo 100 dos dois lados, eu obtenho que o valor de x é h menos 100. E eu vou fazer a mesma coisa com essa equação bem aqui. Isolando o x, ou seja, dividindo por raiz de 3 em ambos os membros, eu vou obter que o x é igual a h dividido pela raiz de 3. Em determinado momento, opa! O aluno poderia perguntar: achei uma raiz no denominador, tenho que racionalizar? Não necessariamente. Você só precisa racionalizar na resposta final. Por enquanto, você pode trabalhar com raiz de 3 aqui. Então, do mesmo jeito que eu disse que essa parte amarela era igual a h e essa parte amarela também era igual a h, então eu poderia igualar as duas partes amarelas e assim descobrir o valor de x. Aqui eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Essa parte aqui, que eu não sei a cor, que eu acho que é vermelha, ela é igual a x. Essa parte em vermelha também é igual a x. Portanto, as duas partes vermelhas são iguais, pois ambas são iguais a x. E aí a gente vai, na próxima página, resolver essa... A gente vai resolver essa continha aí. Então, eu tenho que h menos 100, que era igual a x na primeira equação, vai ficar igual a h sobre raiz quadrada de 3, que também era igual a x na segunda equação. Como ambas são iguais a x, então elas são iguais entre si. Resolvendo isso aqui, h para um lado, h para o outro, né? Então, olha só. Eu vou subtrair h sobre raiz de 3 dos dois membros da equação, ao mesmo tempo que eu vou somar 100 a ambos os membros da equação. Então, isso aqui vai me dar h menos h sobre... Isso aqui vai me dar h menos h sobre raiz quadrada de 3 igual a 100. Beleza, então vamos resolver essa continha de fração aí, ó. Então, a princípio, eu teria uma subtração de frações, onde esse aqui é h sobre 1. Professor, eu não faço ideia de como é que tira MMC entre 1 e raiz quadrada de 3. Eu nunca vi isso no colégio. MMC que eu deveria ter visto, eu não entendi direito. Então, aqui, ó, vamos fazer isso aqui com calma. H sobre 1 menos H sobre raiz quadrada de 3. Você não necessariamente precisa tirar o MMC para poder fazer a operação de adição e subtração com frações. O que você precisa, na verdade, é que os denominadores estejam iguais. Então, você não precisa do MMC, que é o menor múltiplo comum. Você precisa de um MC, que é um múltiplo comum. Então, o truque é você pegar esse valor que está aqui e multiplicar
na primeira fração. E esse valor que está aqui da primeira fração e multiplicar na segunda fração. Ao fazer isso, você consegue observar que essa multiplicação vai ser raiz de 3 e que essa também, ou seja, ambas vão ficar com denominadores iguais. Entretanto, quando você multiplica uma fração, para você manter a equivalência dela, você tem que multiplicar em cima e embaixo. Se essa aqui eu multipliquei por 1, tem que ser por 1 em cima e embaixo. Se bem que por 1 não faz diferença nenhuma, né? Porque não vai mudar. O que eu obtive agora com as frações? A primeira ficou raiz quadrada de 3 vezes h sobre raiz de 3. E a segunda ficou h sobre raiz quadrada de 3. Isso tudo igual a 100. Agora que as frações têm o mesmo denominador, bem, somar frações, eu repito o denominador e faço a operação com os numeradores. Isso aqui ficou igual a 100. Vamos combinar que se fosse isso aqui, ó, 3h menos h, isso aqui seria 2h. Fácil, fácil, né? Manha. Então, quando eu tenho operações assim, eu faço a operação com os coeficientes, e aqui não está aparecendo, mas tem um coeficiente 1, e eu repito a parte literal do monômio. Então, essa parte aqui, ó, ela simplesmente repete, e a operação ela é feita com os coeficientes numéricos dos monômios. Então, aqui não aparece, mas tem o número 1. Então, isso aqui é 1 vezes h. Para fazer essa continha, raiz de 3h menos 1h, a gente vai fazer aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes h menos h, e a gente sabe que tem o número 1 bem aqui. Eu vou colocar o h, que é a parte literal dos dois monômios, vou colocar ela em evidência. E para descobrir os números que ficam dentro do parênteses, o que tem que se fazer é o seguinte: você vai pegar o primeiro monômio, que é raiz quadrada de 3 vezes h, e vai dividir por h. Ao fazer essa divisão, a gente vê que sobra raiz quadrada de 3. Vou repetir o sinal e eu vou pegar o segundo monômio, que é 1 vezes h, e vou dividir por h. Corta, corta, o que a gente vê que sobra é o 1. Então, isso aqui se chama colocar em evidência. Para você ver se você acertou o processo de colocar em evidência, você poderia fazer a operação distributiva e verificar que a consequência da distributiva era o que você tinha antes. Então, olha só, nessa parte aqui ficou h, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1, isso tudo dividido pela raiz de 3, isso tudo igual a 100. Continuando isso aqui, esse raiz quadrada de 3, que aqui está dividindo essa fração, então eu posso multiplicar ambos os lados da equação por 3, e aí eu vou ficar com h, que multiplica esse parênteses, é igual a 100 vezes a raiz quadrada de 3. E este parênteses que está multiplicando h, bem, se eu dividir ambos os lados por raiz de 3 menos 1, eu vou ficar com h igual a 100 vezes a raiz quadrada de 3, 100 vezes a raiz quadrada de 3, dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. E agora sim nós temos uma resposta final para h, que é 100 vezes a raiz de 3 sobre a raiz de 3 menos 1, e eu preciso racionalizar isso, porque eu tenho um radical no denominador. Bem, racionalizando isso, 100 vezes a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3 menos 1, a gente vai usar o seguinte produto notável. Então, vamos usar o seguinte produto notável. Produto notável, que é esse aqui, ó, a mais b, que multiplica a menos b, isso fica igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por quê? Bem, você pode fazer a distributiva e verificar. Então, a vezes a ao quadrado, a que multiplica menos b menos ab, b que multiplica a mais ab, b que multiplica b negativo menos b ao quadrado.
esse cara é igual a esse cara, um é o oposto do outro, então eles se anulam. Resposta A ao quadrado menos B ao quadrado. O que significa esse produto notável? Sempre que você tiver uma operação de adição multiplicada por uma operação de subtração, onde as parcelas da adição são iguais ao minuendo e ao subtraindo da subtração, isso aqui vai resultar na diferença entre o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Para que isso me serve aqui na radiciação? Porque eu tenho raiz quadrada de 3. Se eu simplesmente multiplicasse o denominador por raiz de 3, o que ia acontecer? Quando eu fizesse a distributiva aqui, o 3 ia sair da raiz. Mas quando eu fizesse essa multiplicação aqui, ia voltar a aparecer uma raiz no denominador. Então, não me adiantaria muito multiplicar apenas por raiz de 3, porque ela ia continuar no denominador. Para solucionar isso, eu vou multiplicar o denominador, uma vez que isso aqui é uma subtração, então eu vou multiplicar por uma adição, onde as parcelas da adição são iguais aos termos da subtração. E lembrando que o que a gente faz embaixo, a gente tem que fazer em cima, para a gente manter a equivalência das frações. Assim sendo, eu tenho que h ficou igual a 100 vezes a raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 mais 1. E embaixo ficamos com quanto? O quadrado do primeiro, então a raiz quadrada, o quadrado da raiz de 3 é o próprio 3, menos o quadrado do número 1, que é o próprio 1. Então, 3 menos 1 aqui no denominador vai dar 2, que eu consigo cancelar com esse 100. Então, dividiu 100. Então, ficou 50 vezes a raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 mais 1. E essa seria a nossa resposta racionalizada. Tudo bem? Beleza? Ela pode ser dada assim, você pode abrir também na divisão. O importante é que ela esteja sem a raiz no denominador. Você também poderia escrever como 50 vezes 3 mais 50 raiz de 3. Isso aqui seria 150 mais 50 raiz de 3. Via de regra, essa aqui a gente poderia chamar de forma algébrica do conjunto dos irracionais, onde você tem um número racional mais um número racional vezes um irracional. Pois é, então essa aqui seria uma possível resposta, essa aqui também é totalmente aceita. A resposta final seria essa aqui. Falou, valeu galera, obrigado pela atenção.